Olá pessoal, Felipe da Smart Planilhas, e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a ferramenta Análise Rápida do Excel, que você conhecendo ela vai te ajudar aí no seu dia a dia a tornar mais produtivo. E se você gosta de aprender Excel, gosta de dicas de produtividade, considere inscrever-se no nosso canal, ativa as notificações, porque a gente está criando conteúdo com frequência nesse tema. Também na descrição do vídeo tem o nosso curso de Excel completo. Então, sem mais delonga, vamos para o vídeo. Então, toda vez que a gente fala de análise de dados no Excel, a gente se refere a algumas ferramentas que o Excel traz como padrão. Uma delas é a formatação condicional, que tem algumas ferramentas que vão te ajudar na análise de dados. Eu posso considerar também os gráficos como sendo um recurso do Excel para análise de dados. Nós temos a tabela dinâmica e as fórmulas propriamente ditas, né? Uma soma, uma média, uma contagem, também faz parte de uma análise de dados. Então vamos analisar aqui este exemplo, onde eu tenho aqui uma tabela mostrando para mim qual que é o produto, a sua categoria e o histórico de venda que eu tenho em 2022, 2023, 2024. Então, para eu ativar a ferramenta de análise de dados, eu preciso selecionar esse intervalo. Isso eu posso fazer arrastando aqui as informações, como também eu consigo fazer com o atalho Ctrl+, uma vez que a minha seleção está em alguma célula que pertence à tabela. Eu aperto Ctrl+, o Excel seleciona aqui todo esse intervalo. E com o atalho Ctrl+Q, eu consigo ativar a ferramenta Análise Rápida. Então ela apareceu aqui, essa janela aqui no meu canto inferior, e eu também poderia ver essa informação selecionando aqui esse intervalo e observando que aqui tem esse ícone aqui abaixo. Se eu passar com o mouse, ela Análise Rápida, e clicando ele traz aquela mesma janela. Então o primeiro item que eu tenho aqui é a formatação. E o legal dessa ferramenta é que se eu passar o mouse em cima de algumas dos itens da formatação, eu já consigo pré-visualizar o que vai acontecer com a minha planilha. Então eu passei aqui a formatação nessa barra de cores aqui, ó. E se eu observar lá no meu gráfico, eu já consigo enxergar uma formatação que me mostra a proporção do valor em forma de gráfico. E eu já consigo comparar entre os valores qual que é maior, qual que é menor. Então essa é uma ferramenta. Se eu passar com o mouse nessa escala de cores, eu consigo enxergar aqui que os números que estão na cor verde, eles são os números maiores e o vermelho são os números menores, através de uma formatação condicional. Inclusive, se eu clicar aqui em alguma dessas formatações, no caso dessa escala de cor, olha, eu vou clicar, agora sim ele assumiu essa formatação para a minha tabela. E se eu vier aqui na página inicial, em formatação condicional e gerenciar regras, observe que já foi criada uma regra com essas condições. Inclusive eu posso vir aqui em editar e alterar aqui os parâmetros, como por exemplo, se eu quiser mudar aqui a cor quando for baixa seja branca, e quando for alta na cor mais para o vermelho, confirmar com OK, aqui ele vai respeitar essa minha regra de acordo com essa minha personalização, tá? Então vamos voltar aqui só para a gente ver algumas outras ferramentas. Eu tenho aqui também o conjunto de ícone, que vai mostrar alguns ícones ali apontando para cima quando o valor for alto, para baixo quando o valor for menor. Então você consegue ter essa análise com ícone. E também ele tem algumas formatações condicionais com base em texto. Então aqui, se eu passar com o mouse no texto, observe que ele está destacando a palavra óculos, né, da categoria óculos. E se eu clicar aqui também, eu consigo personalizar essa palavra. Se eu colocar aqui como exemplo luva, eu vou destacar a categoria luva. E assim por diante, tá, pessoal? Então estas são algumas ferramentas rápidas da formatação. Eu tenho também a opção de gráfico, onde ele vai trazer algumas sugestões de gráfico, passando com o mouse da mesma forma. Olha só, ele trouxe ali para mim um gráfico mostrando a contagem de produto por categoria. Eu tenho a opção também de ver a soma das vendas em 2024 por categoria. E aí você vai passando o mouse e vai tendo algumas sugestões. E se você também observar aqui no final, eu tenho uma opção de mais. Quando eu clico aqui, ele já considera esse intervalo de dados, já vai para a opção de inserir gráficos e mostra os gráficos recomendados, tá? Então você consegue ver outros formatos de gráficos que você pode estar aplicando ao seu conjunto de dados. E o interessante é que essa ferramenta ela é uma inteligência do Excel mesmo, que vai analisar aquele conjunto de dados e vai trazer alguma análise que é pertinente àquele conjunto de dados, como sugestão, né? Voltando aqui, eu tenho também a opção dos totais, que é algumas fórmulas prontas. Olha só, passando com o mouse aqui, eu tenho a soma na vertical, considerando a soma de cada ano. Eu tenho a média, eu posso considerar também a contagem, ou até mesmo a porcentagem do total, uma soma acumulada. E aí também tenho a opção de mais aqui,
e aí eu consigo ver a informação de soma agora na horizontal ali, né, mostrando linha a linha, qual que é a soma, qual que é a média, qual que é a contagem, a porcentagem, enfim. São várias opções com base em fórmulas do Excel. E clicando aqui, vou pegar o exemplo da soma, observe que ele cria mesmo uma fórmula aqui de soma, considerando toda a minha linha, tá, pessoal? Voltando aqui, além da formatação, dos gráficos e dos totais, ele tem também a opção das tabelas dinâmicas, né, que vai te mostrar ali já uma sumarização dos dados. Aqui ele trouxe como sugestão também a sumarização do total de venda por categoria em 2022 e 2023. Aqui já sumarizaram todos os anos, olha só, uma coluna para cada ano. Então ele vai trazendo algumas sugestões que você pode aplicar ou até mesmo clicar aqui e personalizar a sua tabela dinâmica. E por último, eu tenho aqui também a visão de mini gráfico, que ele vai utilizar a coluna que está à frente para trazer um gráfico para te mostrar a tendência daqueles valores. Aqui a gente consegue analisar que está tendo uma crescente para cada uma dessas linhas dos produtos que estão sendo vendidos. Tá, pessoal? Nesse caso aqui dá para observar que teve uma quebra e isso condiz com os dados que estão na tabela. Então são várias possibilidades que essa ferramenta de análise rápida pode te ajudar no seu dia a dia. Então se você gostou desse vídeo, deixa like, compartilha e também considera inscrever-se no nosso canal, e na descrição do vídeo tem o nosso curso de Excel completo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!